Olá, você que nos assiste aqui pela TVN, está começando mais um Comunidade. Meu convidado hoje é o Pedro Funk. Ele é presidente da AMP, Associação de Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itajaí. Pedro, prazer tê-lo aqui conosco. Vilmar, é um prazer, é nosso, sempre à disposição da comunidade, e falar um pouco sobre as micro e pequenas empresas, os meios, os desafios que nós temos agora, sempre tivemos desafios, e principalmente agora no momento da pandemia. Agora, presidente, como é que o segmento está lidando diante dessa realidade? Bom, tem no geral muita dificuldade. Tem alguns setores, algumas atividades que não foram abaladas. Por exemplo, ramo de supermercados, distribuidor de alimentos, todos eles se derem bem. As pessoas estando mais em casa, aumentou o consumo, então eles não tiveram dificuldade, não tiveram abalo. Mas o comércio varejista, as indústrias, setor de serviços, hotéis, bares, restaurantes, eles foram bem afetados. É um setor vulnerável, né? Ele é muito vulnerável, são setores, apesar de são setores importantes, eles geram renda, mas eles são atividades que, em termos de consumo, nem sempre são prioridades. Então eles vendem, o faturamento deles, a produção deles, é conforme a demanda e conforme a renda das pessoas. Agora, muitos desses empreendimentos ficaram com as portas fechadas por um bom tempo, outros ainda estão em dificuldade, porque são micro, pequenos empresários, às vezes até empreendimentos familiares, né, Pedro? A maioria das empresas do segmento de micro e pequenas empresas, inclusive os MEI, praticamente são tudo empresas familiares. A característica das pequenas empresas são 2, 3, 5, até 10 empregados, onde muitas vezes o empregador, o dono da empresa, ele é padrinho dos filhos dos empregados, gera um laço de afinidade muito forte. E quando uma empresa passa por uma instabilidade, a dificuldade de produzir, dificuldade de vender, ela precisa fazer um readequamento no sistema laboral delas. Às vezes demitindo, isso gera tanto abalo psicológico, tanto por parte do empregado como do empregador. São decisões difíceis para ser tomadas, mas às vezes tem que ser tomadas. Pois é, por falar em empregos, como é que está esse segmento? Está acontecendo demissões? Os empresários conseguem manter os funcionários? Como é que está? O que houve? O primeiro ponto que a maioria aplicou foi férias, colocarem as férias em dia, por exemplo, quem tinha férias em haver, ou férias antecipadas, ou férias coletivas, mas esse período passou, porque existe um limite, um regramento dentro das férias. Houve muitos casos, redução de jornada, onde a empresa paga a metade e a outra parte é paga pelo governo. E houve suspensão de contrato de trabalho. Tanto a suspensão como a redução de jornada de trabalho, ela gera estabilidade de emprego durante o mesmo período. Então, isso também foi aplicado em muitas empresas para não perder a mão de obra que ela tem, porque para ter essa mão de obra qualificada, treinada, o empregado que está dentro do processo, a empresa está tentando fazer o máximo para segurar esse empregado para, quando retornar a economia, poder ela ter de novo à sua disposição. O senhor tem ideia da economia, do que gera esse segmento da micro e pequena empresa aqui para Blumenau e no contexto até nacional, porque é um segmento considerável? A economia, ela gera a nível nacional, então isso é padrão. Geramos em torno de 70% do PIB. Inclusive as grandes empresas dependem das micro e pequenas empresas, nos serviços auxiliares, serviços terceirizados, desde a manufatura, todo o pré-fabricação, questão de transporte,
questão de carga, todo o processo. Então, 70% da economia passa pela micro e pequena empresa. Agora, em termos de segurança sanitária, tem todo um cuidado também, independente da produção, da prestação de serviço. Como é que esses associados da AMP absorveram essas regras governamentais e estão lidando com isso? Bom, o blumenauense, no geral, todos eles atenderem, inclusive, as recomendações do governo do estado, governo municipal, questão da vigilância sanitária, dos cuidados pessoais, eles aumentaram bastante, né, em tema para cuidar, tentar diminuir ao máximo a disseminação do vírus que está agora por aí. E temos todo esse cuidado, inclusive enviamos aos nossos associados também comunicados e alertando para ter cuidados especiais, inclusive onde há circulação do público, inclusive para a preservação da saúde dos empregados e dos próprios clientes. Agora, Pedro, em relação à prestação de serviço, à produção desse segmento importante para a economia local e até nacional, como em tudo praticamente nesse país, por conta dessa pandemia, as pessoas precisam se reinventar. Os negócios têm um outro rumo. Hoje, né, se vende muito usando da tecnologia. Imagino que esse setor não seja diferente. Como é que está acontecendo essa prestação de serviço através da tecnologia? Se é que isso é possível? É possível, sim. Inclusive, nesse período, muitas empresas, inclusive quando a empresa é formada mais por pessoas jovens, ela tem mais facilidade de se adaptar à tecnologia. Mas nós temos muitos empregadores, donos de empresas, que com uma certa idade mais avançada. Mas mesmo assim, eles forem à luta, são valentes, começarem a aprender como lidar com tecnologia, vendas. Inclusive, a própria AMP agora vai participar de um projeto a nível nacional, coordenada pela CONAMP, que é a Confederação Brasileira das Micro e Pequenas Empresas, juntamente com o SEBRAE Nacional, onde vai vir a ser implantado o projeto Associativismo 4.0, Associativismo e Empreendedorismo 4.0, onde a gente vai tratar, junto com as pequenas empresas e os MEI, a parte de associativismo, a parte de treinamento para os MEI, a parte de vendas via internet, formas de vender, como cadastrar os produtos, a forma de divulgar seus produtos. E um outro item muito importante, vai ser ensinado, cadastrado as empresas, ser treinadas para quem quer fazer exportação e importação. Importação e exportação. Que existe um grande mercado, Blumenau tem grande capacidade produtiva, nós temos tecnologia, nós temos bons produtos aqui e as empresas elas vão ser treinadas para isso. Em loco, com consultores indo nas empresas, acompanhar o processo, como também em sistema virtual. Esse sistema já meio logo vai estar à disposição dos associados que queiram se modernizar e entrar no projeto. Porque é importante também nessa questão, um pouco difícil por conta da pandemia, exportar e importar, mas esse segmento importa matéria-prima, exporta sua produção, enfim, é um vai e vem, né? E que também fica prejudicado por conta desse momento. Eu quero só reforçar, Pedro, a questão da geração de emprego das empresas associadas da AMP hoje. O senhor tem ideia de quantos empregos fazem parte da AMP hoje? E também não aqueles que são associados, mas do segmento. Quantos são esses negócios em Blumenau, por exemplo? Nossas empresas associadas da AMP, nós temos emprego direto que deve girar em torno de 10 mil. Inclusive, lançamos agora uma pesquisa aos associados, onde estamos vendo de que forma as empresas foram afetadas dentro dessa pandemia, o que elas fizeram para tentar se manter no mercado e o que elas esperam, o que elas vão fazer
para voltar mais revigorados ainda. O setor já demitiu muita gente? Demitiu bastante pessoas, infelizmente. Tentamos segurar o que pôde, mas infelizmente não se consegue segurar 100% dos colaboradores, porque tem atividades inclusive que retornarem agora, e teve também a grande instabilidade jurídica, porque dos decretos, faz suspensão, faz redução, foi aplicado os prazos, só que em cima disso, dentro dos prazos dos decretos, só que os decretos depois foram mudando. Decreto mudando, tu precisava do colaborador, ele estava na suspensão, ou estava na redução. Então essa redução, essa instabilidade de você não ter clareza, nós não temos clareza às vezes o que tem por vir. Então isso é uma grande dificuldade que também o empresário tem. Pois é, além dessa questão dos decretos, em relação àquele aporte financeiro anunciado pelo governo federal, e até aqui, o governo do estado chegou a anunciar algum tipo de ajuda ao micro e pequeno empresário. Na prática, receberam alguma coisa? Até no momento não. Houve várias promessas de dinheiro que vinha para financiar o capital de giro, tanto a nível estadual e federal, mas esse dinheiro até no momento não chegou. Existem projetos bons a caminho, né? Que nem a 1282, que já passou pelo Congresso. Então estamos esperando que esse dinheiro, são 15 bilhões e 900 milhões a nível nacional. Estima-se que vai ajudar em torno de 20 milhões de empresas, tanto empresas micro e pequenas empresas como os MEI. Mas na realidade, até esse dinheiro chegar no balcão, às vezes a empresa está negativada, tem problema de cadastro, então ela tem dificuldade de obter esse cadastro, esse crédito. Então estamos torcendo que essa nova promessa de dinheiro que está prometido, que venha realmente de fato com juros justos, que não a pequena margem que a empresa tenha vá tudo para a despesa financeira. Pedro, para finalizar, muita suspensão de contratos? Teve bastante, inclusive a pesquisa que nós estamos fazendo agora, nos próximos dias nós vamos ter os números bem reais, um espelho bem real, o que realmente aconteceu. Muito obrigado por estar aqui conosco como comunidade e falar sobre a AMP e tudo o que envolve a associação. Bom, a AMP sempre está à disposição das micro e pequenas empresas, para os MEIs, e dá uma mensagem: não desistam, vamos trabalhar com muita energia e esperança, que dessa forma vamos conseguir vencer mais esse desafio. Muito obrigado ao Pedro Funk, presidente da AMP em Blumenau. Nós vamos a um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. E na sequência, a nossa entrevista é com a psicóloga Ana Paula Pamplona. Fique ligado, já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade. Agora a entrevista é com a psicóloga Ana Paula Pamplona. Em época de pandemia, imagino que a população esteja, até pela quarentena, em casa, preocupada, ansiosa, com medos. Doutora, prazer tê-la aqui conosco e como as pessoas devem lidar com isso. Obrigada pelo convite, Minoso. Aqui é um prazer estar com vocês, uma honra o convite nesse assunto polêmico. Muitas pessoas estão falando sobre isso e sabe que até o excesso de informação e escutar tanta
notícia e o WhatsApp principalmente, que traz tantas notícias boas como ruins, como fake news, né, fazem com que a gente aumente a nossa ansiedade. Então, há pessoas que estão otimistas, que até gostaram da quarentena, porque na vida atribulada que a gente tem, é um momento de descanso, é um momento que às vezes dá para estar mais com a família, com os filhos. Há quem está esperando pelas atitudes do governador, dos líderes políticos, dos médicos, para então tomar uma atitude do que fazer nessa época de tanta insegurança, de a gente não sabe como vai ser o futuro, como é que essa pandemia vai se dar daqui para frente. Agora até já está um pouco mais tranquilo, porque a gente tem visto alguns resultados, né, que o nosso país está um pouco, parece melhor até agora do que os outros, mas ainda é uma insegurança. E quem é ansioso anteriormente tem uma piora dessa ansiedade pelo fato de que a ansiedade ela se dá sempre por uma preocupação de controlar o futuro, de ter uma previsão do que vai acontecer. E imagina que se a gente já não tem a previsão pelo próprio curso da doença, que sempre é algo que não se pode ter certeza, imagina com o controle do governo, que agora muda a cada minuto, né? Tem líderes políticos saindo, então a quem a gente dá a nossa confiança está trocando de liderança o tempo inteiro. Agora, Ana, qual é a diferença da ansiedade para o medo, para a insegurança? Então, a ansiedade, o medo é algo normal, né? A gente pode ter medo de passar de contrair o vírus, de como se eu contrair o vírus, será que eu passo para alguém? Isso é o medo. Então, eu me precavenho usando máscara, lavando as mãos, fazendo o que é normal, sem afetar muito a minha rotina normal, sem eu perder meu sono, sem eu estar ansioso, sem eu estar perdendo meu apetite, sem eu estar estressado, descontando nas outras pessoas. A ansiedade é um medo que não passa nunca. O tempo inteiro é como se eu estivesse sob estado de vigia, né? Então eu fico preocupado e fico procurando mais notícias sobre aquilo, o tempo inteiro na televisão, fico mais irritadiço, não consigo dormir à noite, não tenho fome, eu tenho muita fome, desconto na bebida, às vezes desconto na comida, percebo algum comportamento compulsivo. Aí a gente vê que é como se fosse um medo, um estado de vigia que não passa nunca, está sempre sobre alerta, sabe? Uma coisa está interligada na outra. Sim, é como se uma fosse o aumento da outra. Como se uma dá e passa e eu tenho um certo controle sobre o meu medo e a outra eu não tenho controle. O tempo inteiro eu estou ativada no meu medo. E esse estado de insegurança acaba também não sendo algo individual para si, mas atinge o próximo. Numa relação, por exemplo. Atinge o próximo, atinge a relação, atinge... Agora que a gente está no isolamento, então a gente está muito mais próximo da família, os cônjuges, né? Eu trabalho com terapia de casal, então a gente deposita muito sobre o outro. E até legal ter falado sobre isso, porque assim, é importante que as pessoas que estejam muito angustiadas e ansiosas com o Covid, elas procurem conversar com alguém sobre as suas angústias, mas não com todo mundo, e procurem alguém que elas confiem e falem mais com a mesma pessoa. Ou então, que é muito legal agora, nessa época está tendo muito atendimento online na FURB, acho que até oferece por telefone esse atendimento com os estagiários de psicologia. Se procurar, tem live onde as pessoas podem fazer perguntas para profissionais, é gratuito, tem muita gente se oferecendo para ajudar, então procura profissionais para falar sobre isso. Não vai despejando ansiedade sobre todo mundo que está na frente, sabe? Bom, esse serviço de auxílio psicológico é mais importante do que nunca nesse instante, né? Sim. Agora, nem todos têm esse acesso. Pois é, a gente está tentando, assim, a gente vê que existe uma demanda dos psicólogos e uma ajuda, né? Um apoio social para que mais pessoas tenham e num valor muito baixo, até gratuito, como eu te falei antes. Porque as pessoas estão precisando e tem apoio social, mas se não tiver, a gente sabe que dentro da família sempre tem aquele que tem um pouco mais de qualidade na informação ou que tem mais acesso. Então tenta achar dentro da família, mesmo que seja por telefone ou um amigo, que possa estar dando esse tipo de apoio social. E como é que você, seus colegas estão atendendo? A gente tem atendido agora, né, faz umas 2 semanas no consultório, com o uso de máscaras. Não tem, às vezes a gente vê assim, eu tenho alguns pacientes que estão passando por processo de luto, não relacionado ao Covid, assim, mas que perderam familiares por outros motivos, separações, bem nessa época, que precisavam de um abraço, muito mais do que falar.
Lidar não com dá, a dor, né? Não tem como. Mas tem como atender de máscara, tem como fazer um acolhimento gostoso, mesmo que a gente tenha que manter a distância, usa o álcool gel, ou então, até para pacientes idosos, a gente aconselha fazer por online, né? Atendimento online. Então a gente faz via WhatsApp ou via Skype, é mantido o sigilo através de... A gente faz no consultório, usa o fone de ouvido, ninguém mais escuta a conversa, existe o sigilo, pode confiar, e faz online na casa da pessoa, ela fica lá na casa dela, a gente no consultório, e é super seguro. Agora eu quero insistir nessa questão da quarentena, do isolamento. A gente falou sobre a questão do casal, que às vezes acaba se estranhando na convivência ali. E a relação com os filhos? Então, como é que é? Então, até a relação dos filhos agora tem a parte boa, porque os filhos estão mais próximos, e tem também a parte que está um pouco puxada por causa das aulas online, né? E os pais estão sendo cobrados também num papel de pedagogo que a gente não tinha. Eu falo a gente porque eu também tenho filhos. A gente não tinha toda a estrutura para dar aula. Eu acho que nesse momento todo mundo tem que saber ceder um pouco, né? Saber ser um pouco mais maleável. A gente não tem que dar a melhor disciplina nesse momento, exigir o máximo possível, porque a gente está num momento de estresse coletivo. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa educar as crianças, a gente precisa ceder um pouco para as crianças terem o aconchego dos pais, fazer de conta que não vê, para a gente também não se estressar enquanto casal, né? O que a gente pode abrir mão um pouquinho agora, depois cobra lá na frente, depois quando voltar tudo ao normal, a gente dá uma segurada no que antes deixou ceder, mas é um equilíbrio, sabe? Não se cobrar demais. Porque tem muitas pessoas que estão há tanto tempo em casa e que por necessidade e da natureza do ser humano não vê a hora de ir para a rua, de sair. E aí já vem aquela confusão do casal, do pai e da mãe, não pode sair, não deve. Até com as pessoas da terceira idade na tentativa de protegê-los. Mas muitas pessoas não entendem e aí começa o atrito. Até pelo amor que se tem ao próximo, de preservar essa pessoa. Sim, e até aí a gente entra de novo, tudo que é proibido demais, a hora que soltar, vai soltar demais. Eles vão com muita ânsia, né? Então, prender demais as crianças, agora que a gente está com uma quarentena um pouco mais liberada, quem sabe usa com máscara, leva no parquinho sozinho, numa hora que não tem ninguém, né? Deixa isso um pouco mais maleável com controle. Os idosos também. Traz uma hora bem cedo de manhã, na própria casa, vai um pouco tomar um sol. Não dá para prender demais nem soltar demais, porque a gente viu agora que o shopping abriu, que o comércio abriu, de repente todo mundo foi para a rua. O perigo talvez está aí, de na hora que soltar essa quarentena e todo mundo ao mesmo tempo. Isso era para um sociólogo, por exemplo, explicar uma situação dessa, mas você na área da psicologia pode nos dar uma palhinha sobre isso. Do nada, assim, o povo resolveu sair todo mundo de casa. Porque do nada aprendeu, né? Então tudo que é abrupto, na hora que soltar vai ser abrupto também. E aí as pessoas vão querendo fazer. Então por isso que não dá para nem controlar demais e nem ceder demais. A gente tem que ir achando o nosso ponto de equilíbrio e controlando as coisas conforme a gente vê a nossa saúde também suportar. Né? Ana Paula, há pouco eu conversava aqui com o Pedro Funk, presidente da AMP. Sim. Ele falava sobre as problemáticas que envolvem esse segmento, né? E, inclusive o desemprego. E aí entra a questão do pai de família que perde o emprego. Lidar com essa frustração, como é que faz do ponto de vista psicológico? Isso está muito difícil, né? Tem o pai que perde o emprego e tem as mães também que agora as creches não estão abrindo, não tem transporte público. Eu vejo que muitas pediram demissão porque não tem o que fazer com as crianças, né? A gente vai precisar de um apoio comunitário mesmo, como já está tendo de agora dar cestas coletivas, né? Cestas básicas, os Rotaries estão se ajudando e os grupos sociais, daqui a pouco de a gente poder apoiar trabalhos manuais ou chamar essas pessoas para o trabalho, que a gente possa ajudar, empregar de novo quando for possível, né? E fora isso, ter ajuda coletiva e cada um dá o que pode para sustentar essas famílias enquanto a gente não souber como vai ficar o nosso governo e a nossa cidade. A grande realidade é que nós estamos diante de uma problemática, essa pandemia, que nos dá insegurança, a gente não sabe ao certo. Sim. Daí esses medos, a insegurança, a ansiedade que nós falamos,
né? Sim. E a sociedade precisa se reorganizar E se isso leva tempo, auto-apoiar, né? né? E leva tempo. E a gente não tem tempo para esperar, né? Como trabalhar a autoestima das pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis nesse momento. Sim, porque até a gente vive uma vida muito barulhenta quando não tinha essa pandemia. E a nossa vida é feita de encontros, né? Todo dia a gente, nos negócios é um encontro, casamento é um encontro. E essa pandemia trouxe um desencontro. Ficamos privados de muita coisa, inclusive Sim. dos encontros, da festa em família, com os amigos. E de trabalho. E o único encontro que a gente tem é com a gente mesmo. E às vezes a gente vê o silêncio que faz uma vida barulhenta, né? Então, o que a gente precisa nesse momento, que agora está essa insegurança e essa pandemia toda, é buscar apoio primeiro dentro da nossa família. Um ajudar o outro. O que eu tenho que eu posso te dar? O que tu podes me dar de auxílio? Talvez um tenha dinheiro, o outro possa ajudar a cuidar dos filhos enquanto um tem trabalho ainda e possa trabalhar. E a gente fazer quase como uma troca, sabe? Sem pensar só na questão financeira, mas também de o que cada um pode ajudar o outro, como antigamente foi feito. Também tem um outro lado. Acaba que a gente faz, pela situação de momento, um autoconhecimento. Sim, e cada um sabe agora o que tinha construído, porque nesse silêncio interior a gente vê que quando a gente sente muito tédio é porque estava chato ficar com a gente mesmo, né? E a espiritualidade, onde é que ela entra nesse momento? Eu acho que ela é super importante. Até nesse ponto tem muitas lives agora acontecendo no YouTube que estão buscando trazer isso de volta. Acho que as pessoas estavam muito afastadas e é algo que pode aumentar até a autoestima, sabe? Porque todo mundo tem potencial. E às vezes esse potencial está esquecido porque no barulho a gente só segue a carroça, né? A gente só vai atrás dos outros. Mas todo mundo tem muito potencial. E a espiritualidade te faz buscar o teu potencial de volta. Ana Paula, a gente falava, né, sobre a perda, a questão principalmente do luto, e a gente vê pessoas morrendo em grande escala no Brasil, no mundo, e aquelas cenas, elas são assustadoras. Sim. E aí tem a questão do convívio, do luto, que por vezes não é Bem da feito, Covid, não tem. mas é que você não pode se despedir de maneira justa com o seu ente querido. Sim. Também é difícil de superar essa barreira. É né? muito, né? E como a gente vê assim que pessoas, né, que nem é do Covid, indo embora, agora deixando, e é uma nova vida, mas as famílias não podem fazer a sua despedida como a gente está acostumado. E é uma cultura. Mas então, em casa, cada um tem que fazer a sua despedida. Eu acho isso muito dolorido. Não poder, às vezes, nem abrir, né, o caixão, não poder ver o seu pai, não poder ter o acolhimento dos próximos. Tem que fazer sozinho isso, sem o apoio social naquele momento. Mas eu acho que em casa a gente tem que trabalhar. Isso pode ser e deve ser falado com um profissional, se não tiver, se a família não se sentir confortável e pronta para fazer, como fazer um luto sozinho. Porque às vezes é com uma foto, às vezes a gente escreve uma carta, às vezes a gente canta uma música, ou reza alguma oração que o pai gostava, ou um familiar, ou até mesmo um animal que se foi, porque depois que passa fica um vazio muito grande. E esse vazio continua nesse isolamento, né? Ana, para fechar, qual é a mensagem, uma mensagem, eu falei aqui de autoestima, Sim. mensagem positiva, assim, para a gente poder ter maturidade de encarar essa realidade? Olha, que dentro de nós, todo mundo tem o potencial para enfrentar qualquer crise. Talvez nesse momento a gente não esteja achando porque a gente está muito preocupado com o que vem de fora, com as informações, com dar conta do que a gente ainda não conhece. Mas se todo mundo conseguir botar uma rotina onde a gente tenha controle, dentro da nossa rotina, dentro da nossa casa, controle e planejamento, a gente consegue encontrar o nosso potencial com espiritualidade, com apoio familiar e a gente consegue vencer qualquer barreira. Muito obrigado. A gente consegue. Obrigada. Ana Paula Pamplona, psicóloga, conversou conosco aqui no TVL Comunidade. O programa está terminando, mas eu te convido para você continuar aqui acompanhando a nossa programação, a programação da TV Legislativa. A todos, um grande abraço e até a próxima.